Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos celebrar o 12º domingo do tempo comum. A liturgia nos convida a fazermos uma reflexão sobre a tempestade acalmada. Neste domingo também, nós celebramos o Dia Mundial do Migrante e dos Refugiados. Povos que deixam suas terras para migrarem, para irem para outras regiões em busca de melhoria. O êxodo rural é a saída do homem do campo para a cidade. E hoje nós já vivenciamos no mundo o êxodo urbano, a saída da cidade para o campo, em busca de melhorias de condições de vida no quesito tranquilidade, saúde, paz, enfim, contato com a natureza. Por isso que a tempestade faz parte das obras da natureza. Pois bem, meus irmãos, Jesus Cristo, hoje, sempre. Amém. Vamos refletir nessa liturgia, como já falei, as questões existenciais das nossas vidas. A liturgia nos ajuda a refletir o sentido do sofrimento humano e a certeza de que Deus está conosco. E a certeza que Jesus Cristo caminha conosco. E a certeza que o Espírito Santo, nosso advogado, nosso apoio, nosso consolo, nossa iluminação, o Divino Espírito Santo está conosco também. A Santíssima Trindade, una, santa, um Deus em 3 pessoas. Na primeira leitura, nós vamos refletir a situação do personagem chamado Jó. Homem justo, íntegro, honesto, que prefigura na nossa imaginação como um homem paciente, de muita paciência. Quando nós queremos nos referir à paciência, nós costumamos dizer paciência de Jó. Só que Jó não foi esse homem tão paciente, não. Se nós lermos com atenção, o livro de Jó faz parte do conjunto dos livros da literatura sapiencial atribuídos a Salomão. Jó, ele vai lamentar, ele vai interrogar, ele vai questionar, ele vai procurar entender, compreender por que é que ele está sofrendo. Quantos de nós, em nossas tribulações, nós questionamos por que estamos sofrendo, por que estamos passando por isso ou por aquilo? Então são várias interrogações. E Jó percebe-se que dentro dos acontecimentos da sua vida, ele perde seus bens, ele perde sua família, ele perde a sua saúde. Olha o drama vivido pelo Jó, olha a tempestade, olha o terremoto, olha o que acontece com este homem. A leitura sapiencial, o livro de Jó, é uma leitura épica, poética, é uma leitura figurativa, que vem nos ajudar a refletir sobre a teologia da retribuição. Até hoje ainda para sobre nós, no senso comum, que Deus castiga. Essa era a ideia da época. E Jó, ele não se contenta com essa ideia de castigo. Não se contenta. Ele contesta, ele questiona. Daí a gente enganamente pensar que Jó pacientemente aguentou tudo, ficou na dele, tudo bem, vai passar, vai melhorar. Não. Jó vai se lamentar, Jó vai questionar. 3 amigos, que não são bem amigos, tentam fazer com que Jó reconheça que ele pecou, que ele errou, que ele fez alguma coisa que não deveria ter feito. Por isso que ele está sendo castigado. Por isso que Deus está o castigando.
mas Jó não aceita essa teologia do castigo, essa teologia da retribuição, que pagamos, que Deus nos castiga pelo que nós fazemos, pela nossa prática, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Ele vai desmistificar essa ideia. O texto quer nos chamar a atenção que Deus não castiga. E Jó dialoga com Deus. Jó conversa com Deus. E nós vamos perceber que os acontecimentos na nossa vida, eles são fruto das nossas escolhas, do caminho que eu escolhi para caminhar, das pessoas que eu escolhi para conviver. Sou eu que faço as escolhas. Sou eu que decido. E aí eu sofro as consequências de acordo com essas escolhas. Por isso que a gente é chamado a atenção para refletir essas situações. Desde o domingo atrasado a gente vem vendo quais as obras que eu estou escolhendo. As obras do bem ou as obras do mal? Como é que está a minha caminhada de cristão, minha caminhada de fé? Portanto, Jó não aceita. Jó questiona. Mas Jó reconhece a grandeza de Deus. Esse é o final da história, esse é o final da leitura de hoje. Jó reconhece que Deus é providencial, que Deus é Pai, que Deus é misericordioso. Na segunda leitura, a gente tem uma impressão, né, na segunda leitura, que é da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e você deve ter percebido, se você acompanhou a missa todos os dias, de segunda-feira a sábado, você percebeu que todas as leituras foram retiradas da segunda carta de Paulo aos Coríntios. São duas cartas, por isso que é a segunda. E a comunidade de Coríntios era uma comunidade que vivia às vezes em conflito, vivia às vezes em divisão. Tem aquela passagem que a gente vai ver que eles vão dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou... E aí Paulo vai dizendo: ninguém é de ninguém, nós somos de Deus, nós somos de Jesus. É Jesus quem predomina nessa história. Portanto, nessa leitura fica marcado fortemente a ideia de morte, porque nós morremos em Cristo e nós ressuscitamos em Cristo. E que a comunidade não pode viver em conflito, em desunião, porque a unidade da comunidade está em quem? Em Jesus Cristo. Toda comunidade que não está em Jesus Cristo, ela está desunida. Ela vive em desarmonia. Portanto, a teologia paulina é falar da cruz de Cristo. É falar dessa unidade pela cruz que nós temos com Jesus Cristo. Somos irmãos adotivos, né? Somos livres, somos servos de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, gente, nós temos a tempestade acalmada. O Lago da Galileia, Jesus vai passar de uma margem a outra. Outras barcas também seguem Jesus. A barca tem esse sentido da comunidade, da igreja. E a igreja primitiva passou por muitas situações difíceis. Portanto, Jesus é essa pessoa que transmite serenidade, calma, tranquilidade e confiança. Já os discípulos estão atormentados, descontrolados, até agressivos. Aí, mestre, vai deixar nós morrer? Não vai fazer nada não? Jesus está na tranquilidade dele, né? Tem até um travesseirinho para ele estar dormindo. E Jesus não questiona eles, mas ordena que se acalme a tempestade, o vento, o mar, que tudo se tranquiliza. E eles se questionam: quem é este homem? E aí vem o temor. Que temor é esse? Não é o medo de Jesus, mas o temor que representa a fé, a confiança em Jesus. Portanto, a comunidade, ela passou, a comunidade primitiva, como nós sabemos, por poucas e boas, né? As perseguições, as dificuldades. Você vê Paulo na leitura de sexta-feira, Paulo falando de tudo que ele passou, né? De quase morrer afogado, de ser açoitado várias vezes, perseguido, de ser preso. Paulo fala da realidade que ele enfrentou: fome, jejum, renúncias, para prosseguir a sua missão. Mas que a igreja, essa barca que representa a igreja, ela continua firme e forte porque ela está fundada em Jesus. Jesus é que está nesta igreja. O poder de Jesus é o poder libertador.
liberta do medo, liberta da falta de confiança, liberta desse medo que nós temos dentro de nós de muitas vezes abandonar a tudo e seguir a Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a atividade missionária, ela é a missão primordial da nossa igreja, de todo o povo de Deus, de todos nós. Não só do Papa, dos bispos, dos padres, mas de todos os leigos batizados. Nós somos convidados à missão. Nós somos convidados a enfrentar as tempestades das nossas vidas, os invernos das nossas vidas. E nós temos fé. E nós acreditamos, assim como os discípulos acreditaram, creram e venceram as batalhas. E prosseguiram com essa igreja que até hoje está aí. Portanto, nossos padres, nossos sacerdotes, nossos bispos, eles têm seus momentos de dificuldades, momentos de solidão, momentos de incompreensão. Mas é preciso compreender em todos esses momentos a presença de Jesus. Silenciosa, fazer a leitura dos tempos. Muitas vezes, quando nós estamos em dificuldades, o que nós fazemos? Nós nos afastamos de Deus. Aí é que é o grande erro. Portanto, neste domingo nós somos convidados, enfrentando as tempestades da vida, sermos firmes e fortes na fé, percebemos a presença de Jesus e confiarmos na libertação e na vitória que nós vamos alcançar, mesmo tendo as oposições, mesmo tendo as dificuldades.